capítulo 17 de Levítico tem por fim mostrar Israel como um povo santo, consagrado a Deus, e protegê-lo de tudo o que o desonraria nas suas relações com ele, com Deus, e a eles mesmos nas suas relações uns com os outros. A vida pertence a Deus, e quando se tira, é preciso que ela seja oferecida em sacrifício a Deus, escusado seria dizer. O sacrifício deve ser derramado e a gordura queimada sobre o altar. Assim, o desregramento secreto do coração para os demônios seria impedido. Os direitos de Deus, a vida e a verdade do sacrifício, esses princípios de importância vital, eram mantidos. Desta maneira, Deus e a relação do homem com ele eram reconhecidos e honrados. O objetivo do capítulo 18 é impedir que o povo se desonre nas coisas que dizem respeito à própria natureza e mantê-lo tal como ele deveria ser nessa ordem de relações. O homem não deveria desonrar-se a si mesmo, mas, não tendo honrado a Deus, foi abandonado para desonrar o seu próprio corpo. Leia Romanos capítulo 1. O povo de Deus, tendo sido conduzido a ele, é instruído em consequência desse fato. Ele estava separado do mal, do mundo, fora do qual tinha sido chamado, e da dissolução descarada em que Satanás mergulhava o homem, feito seu joguete. Os estatutos e os juízos do eterno Deus deviam guiá-lo. O homem provado por eles e que os seguisse teria vida. Já os capítulos 19 e 20 conduzem-nos um pouco mais longe. O povo devia ser santo, porque o eterno Deus era santo. O capítulo 19 considera as coisas de preferência do lado do homem, embora ponha em guarda contra tudo o que era profano ou que profanava as coisas santas. Ensina ao povo tudo o que é bom, amável e conveniente, acerca dos diversos pormenores do seu comportamento, quer nas relações individuais dos seus membros uns com os outros, quer quanto a certos perigos aos quais o expunha a sua marcha no meio das circunstâncias de cada dia, porque tinha de tratar com Deus, e o Eterno era o seu Deus. O povo de Deus devia, em todas as suas relações, ter um comportamento digno da relação que mantinha com ele, e compreender, mesmo segundo Deus, o que convinha ao homem, e isto em todas as posições em que ele pudesse encontrar-se colocado. Assim, embora não se tratasse aqui de sacerdócio, vemos mantida de uma maneira prática a relação do povo com aquele que habitava no meio deles e de quem eles se aproximavam, guardando-se de imundícies indignas de quem se encontrasse nessa relação. É aqui que encontramos o preceito de amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. O capítulo 20 põe mais em guarda contra o mal e a corrupção que existiam no seio e no meio das nações. Nestes dois capítulos, Israel é chamado a ser santo, no capítulo 19, mais em conformidade com o caráter de Deus, no capítulo 20, mais para se guardar dos ídolos e do mal, porque o eterno Deus tinha santificado o povo para si mesmo. Este capítulo 20 insiste sobre a pureza, a fim de que ela seja observada sobre todos os aspectos. O capítulo 21 apresenta especialmente o comportamento e as condições requeridas dos sacerdotes, enquanto separados para o eterno Deus,
sendo esta relação mais íntima, supunha um comportamento que estivesse de harmonia com ela. Tudo no estado do povo devia estar limpo para a presença de Deus, e o mesmo se dá conosco. Vejamos agora o capítulo 22. Se havia, por fraqueza ou por negligência, algo que fosse incompatível com a proximidade que a posição dos sacerdotes lhes dava junto de Deus, eles deviam abster-se do gozo do que pertencia a essa posição. Trata-se também neste capítulo das coisas que os sacerdotes e seus familiares, enquanto tal, podiam comer na sua separação sacerdotal. É o que, de igual modo, sucede conosco. É uma parte do alimento espiritual, do conhecimento do Cristo oferecido a Deus, de que não podemos alimentar-nos senão enquanto, pelo poder do Espírito Santo, os nossos corações estiverem realmente separados para Ele. As próprias ofertas deviam ser puras e dignas de Deus, a quem eram apresentadas. Deviam estar em relação com um verdadeiro sentimento, tanto da sua majestade como da sua excelência nas nossas relações com Ele. Tudo isso, com efeito, se encontra em Cristo. Nenhuma dureza do coração natural é permitida. É necessário a santidade. No que está ligado com a nossa própria alegria diante de Deus, a santidade deve ser mantida em tudo, particularmente nas oferendas. No capítulo 21, onde as práticas brutais e supersticiosas da idolatria em que Satanás tinha mergulhado o homem se tornam mais evidentes, aparece-nos a proibição absoluta dessas mesmas práticas, com a ordem de se guardarem da impureza que a elas estavam inevitavelmente ligada e a qual a influência do diabo dava plena licença. Nós temos esta bela e simples exposição do princípio que devia dirigi-los a esse respeito. É dito, portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Levítico capítulo 20, versículos 7 e 8. Os israelitas são obrigados à santidade e a santificarem-se, no sentido prático, porque estão na casa e o Senhor da casa é santo. A santificação supunha que eles estavam com Deus numa relação reconhecida e Deus exige que as pessoas da sua casa sejam puras, de harmonia com a sua pureza. Por conseguinte, a sua palavra devia ser a regra dessas pessoas. Deviam obedecer-lhe nas suas direções, porque era ele que os separava para si mesmo. Temos aqui um ensinamento muito instrutivo que nos dá a base de todos os nossos pensamentos acerca deste assunto. Se alguém está em minha casa, eu quero que ele observe o asseio e a elegância, porque está em minha casa. Com os de fora, não tenho que me ocupar. Era o eterno Deus que os separava para o fim de que falamos. Há ainda instruções muito interessantes acerca do que os sacerdotes deviam comer, mas encontrá-la-emos no livro seguinte e lá as consideraremos.